Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar. Grupo Espírita Francisco de Assis, de Riolândia, estão reunidos e nesse instante nós vamos estar fazendo o Evangelho no Lar. Os médiuns passistas estão em suas casas, concentrados, porque hoje, quarta-feira, seria dia de tratamento espiritual. Como nós estamos em quarentena, seguindo as orientações do nosso governo, estamos fazendo o nosso Evangelho online e estamos fazendo também o passe online, não é? Que nos ampare. E eu vou estar pedindo para vocês, né, para juntos nós aqui fazermos o Evangelho de Jesus. E a oração de hoje que nós vamos fazer aqui, está marcadinho no Evangelho, a minha folhinha de malva, que a dona Igorina Cunha me deu, quando eu fui lá pela última vez. Tivemos aí um probleminha com o meu sinal de Wi-Fi. Estava fraco. Tive que colocar nos dados móveis para ficar um sinal melhor, mais forte, né? Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, eu estava aqui com a minha malva que eu ganhei da querida Igorina Cunha, lá de Sacramento, em Minas, lá no centro do Eurípides Barçanufo. Ganhei das mãozinhas dela. Está aqui marcando a prece que nós vamos fazer hoje. Hoje a nossa prece vai ser diferente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no item 3. Prece para alguém que esteja em aflição. Quem de nós não estamos em aflição por esse período que nós estamos passando, né? Esse vírus estranho que apareceu aí, fazendo tantas proezas no mundo todo, e a gente fica sem saber se sai de casa, se vai trabalhar, se não vai, o que acontece, né? Aquele desespero, aquelas informações desencontradas, e a gente fica perdido. Mas vamos cumprir as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Vamos seguindo as orientações aí do nosso presidente, dos governadores, vamos ficando em casa, vamos cumprindo as nossas obrigações como bons cidadãos, para evitar que realmente essa pandemia vire uma epidemia gigante no nosso Brasil. E vamos pedindo a Deus para que isso não ocorra, né? E vamos fazer então a oração dos aflitos, que somos todos nós os aflitos, né? E aqui no prefácio dessa oração diz assim: se é do interesse dos aflitos que suas provas sigam o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido, mas seria ato de impiedade se desencorajar porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer o seu moral.
Então é tudo que os nossos governantes precisam hoje, que a sua moral seja erguida, que eles tenham sabedoria, que eles saiam dessa aflição, que eles sejam dirigidos pelos espíritos de luz, que eles sejam blindados pelos espíritos de luz, que eles tomem as atitudes corretas e certas, para que todos passem por essa provação sem dores que são agregadas de graça na nossa vida, que poderíamos ter tomado atitudes que poderiam amenizar, né, esse sofrimento todo. Então, vamos fazer a prece, que a prece diz assim: meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de todos os nossos brasileiros, se isso for da vossa vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico em assistir em suas aflições. Se no seu interesse eles não podem ser poupados, fazei-os compreender que são necessárias ao nosso adiantamento. Dai-nos a confiança em Deus e no futuro, o que nos tornará menos amargas. Dai-nos também a força de não sucumbir ao desespero, que nos faria perder o fruto e tornaria a nossa posição futura ainda mais penosa. Conduze nosso pensamento até Ele e que ajude a sustentar a nossa coragem. Que o Senhor Jesus e os benfeitores espirituais ouça nossa prece nesse instante. Nos ampare nesse momento de aflição e de angústia. Que Deus Todo-Poderoso possa estar dirigindo essa nação, tomando as atitudes necessárias à nossa evolução e adiantamento. Que os inimigos das sombras e do mal sejam, Senhor, aniquilados, retirados do caminho da luz. Pai de amor e bondade, que a Tua luz seja sobre todos os dirigentes do país, dos estados, dos municípios, que todos eles sejam direcionados por Ti, que cada um nesse instante lembre de buscar a Sua presença, lembre de buscar a Sua orientação, lembre de buscar a Sua misericórdia, que cada um deles lembre que a oração é importantíssimo para nós neste instante, que todos nós possamos estar conectados, ligados ao Pai, para que todas as provações que estão por vir possamos passar com dignidade, com resignação, com compreensão e com amor. E que Jesus nos abençoe a todos. Todos que estão conectados nesse instante, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Já coloquei aqui o meu copinho com água, está aqui atrás de mim, na mesinha, né? Para não esquecermos. A espiritualidade sabe da nossa necessidade e eles colocam nessa água o remédio que a gente precisa, né? No momento certo. Então nós vamos falar aqui agora sobre o poder da fé. O poder da fé está lá em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que diz assim: quando veio até o povo, Jesus, né? Um homem se aproximou dele, lançou-se de joelho aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis?
trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram perguntar Jesus em particular, e lhe disseram: por que não podemos curar nós e expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sempre a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem,
operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Então nós vemos aqui Jesus chamando a gente de hipócritas e depravados, né? Que a gente chamou os discípulos, né, de hipócritas e depravados. Porque na realidade, eles não conseguiram curar aquele menino. Por quê? Porque na realidade eles precisavam ter uma fé verdadeira, uma convicção, uma fé raciocinada, ter certeza que quem estava ali com eles era Jesus e que não era eles que faziam nada, porque eles tinham vontade de ser como Jesus, né? Eles sempre perguntavam: quando é que a gente vai curar igual o Senhor? Quando é que o Senhor vai dar esse poder para a gente, né? Porque eles achavam assim que era um poder fenomenal, né? Mas eles não viam a necessidade de quanta coisa eles iam ter que renunciar para poder ser capaz, né, de fazer aquele trabalho que Jesus fazia, né? Fazer o que Jesus fazia não é fácil. Jesus, nosso mestre e Senhor, né? Ele era uma pessoa que ele era puro, né? E tudo que ele fazia com desejo sincero de ajudar. Ninguém que chegava até ele saía sem o que foi buscar. Ninguém, né? A mulher samaritana, a prostituta, teve a salvação, teve a transformação de sua vida, teve a sua vida poupada. Esse menino teve a sua libertação daquele espírito imundo que estava nele. Os que estavam mortos ressuscitaram, não é? Teve tantas coisas que Jesus fez. O primeiro milagre dele foi no casamento, né? Aquele casamento em Caná da Judeia. Ele não poderia ter feito nada, mas ele fez. Ele transformou água em vinho, né? Então, olha o poder magnético que esse homem tinha. O desejo sincero que ele tinha de ajudar as pessoas. Que compromisso que ele tinha com aquela moça, com aquele casamento lá? Nenhum, né? Mas o que aconteceu? Por intercessão de Maria, sua mãe pediu, né, que ele ajudasse aquela família, e ele foi lá e ajudou. Falou: trazei potes com água. E eles levaram os potes cheios de água. Ele estendeu as mãos, né? E o magnetismo poderoso dele transformou aquela água em vinho. E como diz a tradição lá judaica, né? Primeiro eles dão o vinho bom no casamento, né? Para todo mundo beber e embebedar. E na hora que o povo estava bêbado, eles davam vinho ruim, que aí já estava bêbado mesmo, nem percebia que o vinho já era de má qualidade, né? E com Jesus foi o contrário, né? Porque o vinho que Jesus fez era o melhor. Então eles tomaram um vinho ruim primeiro e depois, por último, eles tomaram um vinho bom. E todos estranharam aquela atitude, porque todos já tinham o hábito, né, de tomar o vinho ruim primeiro, o vinho bom primeiro e o ruim por último, né? E eles tomaram o bom por último. Então todos estranharam e todos perceberam o que Jesus tinha feito. E é isso que Jesus faz para todos nós. E é isso que ele quer que a gente faça. Então, quando ele fala que eles não conseguiram curar aquele menino porque eles não tinham fé, e ele fala ainda que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente tivesse essa fé, a gente faria tudo o que ele fez e muito mais. O grão de mostarda é do tamanho da ponta de uma agulha. Você tem noção do que é uma ponta de uma agulha de costura? É o tamanho de um grão de mostarda. A gente não tem essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus falou que se a gente tivesse essa fé, a gente ia transportar as montanhas. Mas não é o Monte Ararat, não é o Monte Tabor, não é as montanhas do Tibete, não é? É as montanhas de problemas, de aflições, de dores, de sofrimentos que nós temos e que as pessoas que estão ao nosso lado têm. E a gente teria o poder de dizer para essas aflições: saiam, como Jesus disse, não é? Jesus simplesmente, nenhum espírito trevoso ou imundo discutia com Jesus. Ele se impunha pela sua superioridade moral,
E nós temos que ter essa moral cristã, não é? Nós temos que ter essa moral, porque como eu posso doutrinar um espírito leviano, um espírito viciado, um espírito trevoso, se eu não tenho moral para isso? Como eu vou doutrinar um espírito viciado se eu bebo, se eu fumo, se eu uso droga, se eu tenho o hábito de falar da vida dos outros, de falar mal, não é? Sou fofoqueira, sou maledicente. Isso é vício, né? Então, se eu tenho um vício, ele vai identificar imediatamente e eu vou entrar em sintonia com ele, né? Pela minha baixa moral. Então, eu tenho que ter moral ilibada, eu tenho que ter moral verdadeiramente cristã. Tendo toda essa moral, o demônio lá, né, o famoso diabo, né, discutia com ele, né? Na hora que ele estava orando e jejuando no deserto, ele foi lá tentar, né? Se atentou a ele, o que sobra pra gente, não é? Eles têm a eternidade para encher nossas paciências, para nos fazer sair do caminho do bem e para o caminho do mal, não é verdade? Então nós precisamos aprender a exercitar essa fé poderosa, o poder dessa fé, né? A gente ouve muito falar nos Facebooks, nas redes sociais da vida, né? Que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. E realmente arromba. Quando ela sai com todo o ardor, com toda a sinceridade, do fundo de nossa alma, não é? Pegamos em prece sincera, de fundo da nossa alma, e buscamos a Deus, buscamos a Jesus, né? E aí essa oração, ela chega até os espíritos de luz. Ela chega. E Jesus responde essas orações. Jesus responde as nossas preces. Ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso mestre, ele é nosso orientador, ele é o nosso guia e modelo, não é isso? Ele é o guia e modelo da humanidade. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então ele é o guia, ele é o caminho, ele é o modelo. E nós estamos sendo esse modelo? Nós estamos seguindo esse modelo? Como é que está a nossa fé? Como que está a nossa fé? Está firme? Está poderosa? Ou está simplesmente sendo levada como folha seca ao vento? Pelos ventos de doutrina, como diz os Espíritos, né? Vou ali, vou aqui, aonde chamar, onde está acontecendo alguma coisa, eu vou, porque eu quero a cura do corpo físico, eu quero meus problemas resolvidos, né? Não interessa eu avaliar por que está acontecendo esse problema. É um resgate, é uma expiação. Eu não oro pedindo a Jesus para fazer a vontade dele na minha vida, eu quero que faça a minha vontade, não é? Eu sempre ouço lá na escola, quando a gente faz oração com as crianças, né? Quando você pega aqueles pequenininhos do primeiro, do segundo aninho, e normalmente na hora que eles vão fazer oração, seja feita a nossa vontade. E normalmente assim, né? Não é a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender a ver qual é a vontade de Deus na nossa vida. O que nós estamos fazendo de verdadeiro? Por que eu estou doente? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essas aflições? Isso está trazendo uma lição para mim. Alguma lição ela está trazendo, ela tem um motivo. Deus não faz nada de graça na vida da gente. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada é por acaso. As doenças, as dores, as aflições, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Precisamos refletir sobre isso. A nossa vida, como diz os benfeitores espirituais, nós somos um espírito vivendo temporariamente num corpo de carne. Esse corpo de carne é o uniforme da Terra. O planeta Terra é uma escola. É o uniforme que nós para aprender, para evoluir,
aprender a não errar mais. Chega de errar, né? Por que eu sou assim? Por que eu passo por isso? Por que eu nasci nessa família? Porque eu sou filho do fulano? Por que eu casei com o cicrano? Por que aconteceu isso na minha infância? Por que aconteceu isso? Tudo tem resposta, né? Tem pessoas que têm o hábito de... Sempre me perguntam, né? Ai, Adelaide, aquele negócio de regressão lá, é verdade aquilo? É verdade, aquilo acontece, é legal? É relativo. Tem terapeutas que são médiums, realmente conseguem fazer com a permissão da espiritualidade, mas a grande maioria são charlatães. Porque se você for fazer isso, você nunca foi um peão, você nunca foi um escravo, você nunca foi alguém pobre, você sempre foi uma princesa, uma rainha, alguém rico, poderoso, né? Você nunca foi um Zé Mané na vida, não é? Ou uma Mariazinha na vida, né? Sempre foi alguém muito poderoso, muito influente, famoso, né? Então, só por aí você já vê que é charlatanismo. Socorra, a não ser em raríssimas exceções, para que seja para evolução e ajuda para aquele irmão. Só por isso. Fora isso, não é permitido ficar lembrando essas coisas. E aí Emmanuel vem e arremata e fala assim: você quer saber quem você foi em outra vida? Olha quem que é você hoje. Olha para você. Olha para dentro de você. Olha a sua moral. Olha os seus sentimentos. Olha as suas emoções. Como você reage quando você é afrontado, quando você é humilhado, quando você é desprezado. Como você reage? Não é? Reflete. Você vai saber quem você era. Por que você está na posição que você está hoje? É um aprendizado. Viemos assim para aprender a não errar mais. Então para de correr atrás de saber quem eu fui. Melhor hoje, aqui, agora. Vamos ser melhor aonde Deus nos colocou, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, maridos, netos, pais e mães. Vamos ser melhores com eles. Vamos ser melhores com as pessoas que nos rodeiam. Vamos tentar diminuir o nosso orgulho. Sei que não é fácil. Nosso orgulho, o sangue ferve nas veias. É difícil você resistir a uma afronta, uma humilhação. Muito. Mas precisa resistir. Porque o Chico uma vez disse assim, que quem muito sofre é porque muito sofre. E aí? Onde nós estamos nessa? Não é? Se estamos passando por muita dor, muita luta, muita dificuldade, é porque nós fizemos alguém passar por essa situação também, né? Alguém passou muito sofrimento por nossa causa. E aí a gente tem que nos localizar, temos que nos posicionar, né? De maneira que a gente tenha forças e a fé raciocinada para saber compreender e entender tudo que está acontecendo à nossa volta, ter resignação para suportar tudo que está acontecendo, que nem o que está acontecendo no mundo agora. Temos que ter a resignação de fazer a nossa parte, ficar dentro de casa, suportar ficar dentro de casa, para não correr o risco de transmitir uma doença que não está manifesta. Aí a gente vai lá ver os netos, ver nossos pais, irmãos mais velhos, idosos, amigos idosos, ou parentes que têm algum problema, né? E aí a gente passa para eles as doenças sem saber que a gente tinha, que estava em nós, como diz os especialistas, crianças e dos jovens
Ele está com o vírus e ele não manifesta. Porque eles têm uma resistência inata, aquela imunidade que a criança tem quando nasce, adquirida no útero, né? Então essa imunidade é que está resistindo ao vírus, pelo que eu ouvi dos especialistas, né? E essa imunidade adquirida ao longo da vida, que nós mais velhos vamos adquirindo, com as vacinas e com a resistência mesmo, com o contato com as bactérias e vírus, e a gente vai tendo resistência a tudo isso, adquirindo essas resistências ao longo da vida, a imunidade, ela não resiste ao, entendeu? Então é por isso que nós, os mais velhos, nós precisamos lembrar que nós temos pessoas na família que são jovens e que têm problemas, né? Eu tenho um neto cardiopata, eu tenho pressão alta, né? Eu estou com uma filha grávida. São jovens, mas pegar existem, né? Por que correr o risco? Então precisamos ter fé, fé que o nosso planeta está na mão de Jesus, está sobre o braço forte de Ismael, com a sua bandeira de Deus, Cristo e caridade, cuidando desse Brasil, que não é fácil, não é? Que eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, e eu fiquei assim, eu até comentei com meu esposo, falei assim, meu Deus, está explicado. No livro do Evangelho tem que Deus pediu para trazer para o Brasil a força de trabalho da Europa, dos povos da Europa mais trabalhador, que eram os portugueses, né? Aí pediu para trazer também a cooperação da nossa mãe África e trouxe os humildes, né? Olha só, os trabalhadores, os humildes, e depois trouxe os simples de coração. Quem era o simples de coração? O índio que estava aqui. Então o Brasil era para o povo, né? Os índios bonzinhos. O português aproveitou, né? Aí os portugueses já trouxe os irmãos africanos, já escravizou eles, escravizou os índios, e foi virando aquela baderna. Aí Ismael entrou em desespero e foi ter uma conferência com Jesus. E chorando, ele não dava conta de falar, ele só chorava, só chorava. E ele falava, mestre, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aquele povo que o Senhor mandou trazer, os portugueses, deles, da Europa, para o Brasil, a força da nossa mãe África, eles estão escravizando os nossos irmãos africanos, estão escravizando os nossos irmãos indígenas. O Senhor não tem noção do que eles estão fazendo lá, é horrível, é horroroso, eu estou desesperado, isso não vai dar certo. Tá certo, como é que vai ser coração do mundo, pátria do evangelho, com tanta coisa ruim que eles estão fazendo lá? Jesus, não vai dar certo. Jesus pensou, falou assim para Ismael, Ismael, você vai sair para o mundo agora, todo aquele povo ruim que fracassou na Inquisição, que fracassou nas cruzadas, aquele povo ruim que fracassou nas políticas, Ismael, e traz para o Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Olha o amor de Jesus. Então, esse povo que está aqui no Brasil, você está achando que você é brasileirinho nato? Que você é... Não. Nós somos tudo aquele povo fracassado das cruzadas da vida, que viemos para cá para resgatar nossos débitos, para aprender a não errar mais. Por isso que o Brasil tem tanta corrupção, tanta malandragem, por isso no Brasil tem tanta coisa ruim, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa boa, porque a misericórdia de Jesus está cobrindo nós com o manto dele. Porque a fé desse povo é grandiosa.
regiões do mundo concentradas nesse Brasil. Temos todas as raças do mundo misturadas nesse Brasil. Nós somos um país sem raça. Não temos raça, somos mestiços, não é? Eu, por exemplo, tenho sangue de preto, tenho sangue de índio, tenho sangue de italiano, não é? Até onde eu sei, né? Mas deve ter mais um monte de trem grudado aí nas minhas veias, que eu não sei de onde veio, mas que eu falei é certeza. Meus avós, meus bisavós, né? Tem sangue de italiano, do lado da minha mãe, do lado do meu pai é sangue de preto, e de mais alguma coisa que eu não sei, que eu não tive contato com a família dele, assim, só com umas primas. Mas eu soube que meu avô era negão. Então, nós estamos todas as raças misturadas em nós. Se puxar nosso DNA, todos nós temos tudo quanto é tipo de coisa, todas as genéticas, todas as raças misturadas em nós. Estamos aqui aprendendo a não errar mais. Por isso que passamos por tantos problemas, tantas dores, tantas aflições. Nós vemos aí o Dr. Bezerra, de onde ele veio, né? Lá do Ceará, do Riacho do Sangue. Temos Alta de Souza, que também veio de lá, né? Tantas pessoas que vieram com missões grandiosas. Temos o nosso Divaldo Franco na Bahia, temos o nosso Chico em Minas, né? Temos o Tadeu lá em Araxá, tantos e tantos outros ícones do Espiritismo, Eurípides Barçanufo lá em Sacramento, Senhor Mariano, né? Quantos espíritos memoráveis vieram em missão grandiosa para nos ajudar a voltar para o caminho do bem. Como uma última oportunidade, lembre-se disso. Estamos na última oportunidade, na reta final. Essa vidinha que nós estamos vivendo aqui agora é a última oportunidade que nós temos de mudar, de melhorar, para que a gente possa merecer estar aqui de novo nesse planeta abençoado de Deus, onde todos aqueles irmãos comprometidos com o mal, resistentes, endurecidos, já estão sendo tirados, já estão sendo levados e não terão a oportunidade de renascer aqui tão cedo, pela dureza de vossos corações. Então vamos aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada. Vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos viver esse Evangelho de Jesus. A luta está aí fora, a cruz. O mundo chora, geme. E a gente está aqui. O que estamos fazendo para mudar esse cenário? Estamos entrando nas ondas e nas vibrações do mal, que usam as redes sociais para nos desarmonizar, para nos desestruturar, para nos deixar irados, raivosos, perder a nossa paz, incutindo medo no povo, na população. Sai dessa vibração, sai dessa vibe, entra na vibração do amor, entra na vibração de Jesus, busca o amparo dos benfeitores espirituais. Eles estão o tempo todo do nosso lado, nunca nos deixa só, sempre amparando, sempre ajudando. É só entrar na sintonia. Você sabe sintonizar um canal de TV, você sabe sintonizar um canal de rádio, no YouTube, né? Como não consegue sintonizar com Jesus? É muito mais fácil. Ele diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta, dobra seu joelho e conversa com teu Pai que está oculto, e Ele te ouvirá e te responderá. Isso é falar com Jesus.
Isso é entrar em sintonia. E podemos ficar o dia inteiro na sintonia, em vez de ficar nas redes sociais, entrando na vibe da maledicência. Vamos escutar uma Elizabeth Lacerda cantar. Vamos curtir aí as músicas espíritas. Vamos ouvir palestra com Divaldo Franco, né? Com o nosso juiz lá, né? Com o Tadeu de Araxá. Está tendo tantas lives de pessoas maravilhosas falando de Jesus, falando da transição, e a gente não para assistir, fica ali no Zap, no Face, no Instagram, aquela falação, presidente doença, e corona, não sei o que, e prefeito, e governador, e fez isso, e fez aquilo, e a gente fica naquela sintonia, naquela raiva, naquele ódio, e vibrando coisas ruins, vibrando energias negativas, enquanto os nossos dirigentes da nossa nação está precisando agora de vibrações boas, vibrações de amor, vibrações de luz, carecem da nossa oração. Muitos os aflitos e os desesperados, muitos que entram nessa sintonia das mídias e se desesperam e vão para os mercados e compra tudo e briga com o povo por álcool gel, esquece que um sabão mata mais o vírus do que o álcool. Lava suas mãos com sabão de soda, IP, seja lá com o que for, mas sabão mata a bactéria dele, não resiste, quebra as moléculas de gordura e destrói ele. Para que eu vou brigar por causa de álcool gel? Que boa! Limpa a sua casa com que boa, mata tudo. Não é? E o povo se matando e pagando 30, 40, 50 reais num álcool gel. Gente, vamos parar, serenar nossos corações, entrar em sintonia com Jesus. Quando a gente pede a orientação de Jesus, dos benfeitores espirituais, a gente serena o coração, a gente fica em paz. A gente não fica nessa loucura, nesse desespero, nesse medo de morrer, medo de pegar o vírus, medo de não sei o quê. Mas se a gente tem dívidas com a humanidade, se nós temos resgate, se nós temos que passar por isso, enclausurada, desenclausurada, aonde eu tiver, se eu tiver resgate com isso, eu vou pegar. Independente de onde eu esteja. Eu posso estar trancada lá dentro de um hospital, lá enclausurada, vai entrar alguém que tem o bichinho e vai contaminar alguma coisa e ele vai chegar em mim. Porque se eu tiver que passar por isso, se eu tenho dívida com isso, eu vou resgatar, independente de onde eu esteja. Não é? Então tira isso da cabeça. Pense em Jesus. Não estou falando com isso que você tem que sair pelas ruas e pintar e bordar e esquecer que... Não, se precavindo, não é? Cuide disso direitinho da sua parte. Eu só estou te avisando que se tiver que rolar, vai rolar, não é? Para você não ficar enlouquecido, desesperado, aflito, angustiado, com medo. O medo é o canal que traz tudo que não presta para a nossa vida. Tudo aquilo que você tem medo acontece com você. Então não precisa do medo. Confie em Deus. Tenha essa fé poderosa na sua vida. Nós temos esse poder, essa fé, né? A nossa fé, o nosso desejo de ajudar tem que ser muito maior que o nosso medo. Então que Jesus possa nos abençoar a todos. Eu vou terminando aqui a nossa live, né? E vamos fazer a oração de encerramento. Mas antes de fazer a oração de encerramento, você já pega o seu copinho de água, porque o meu já está aqui, ó, do lado, né, para ser magnetizada. Eu quero dizer para vocês que o nosso irmão Marcelo, lá de Jales, ele me ligou hoje e ele falou assim que aquelas pessoas que fizeram a cirurgia, que estão em tratamento espiritual com ele vai trazer a água magnetizada específica para cada coisa, né? Então depois no Zap
vocês confirmam para mim quem que estava em tratamento, porque eu não me lembro. Tá lá no centro a caixa com as fichas, né? Eu não tô indo lá. Então eu gostaria que quem fez o tratamento e que vai querer a água magnetizada para continuar o tratamento, porque ele não vai vir no dia 28, porque o decreto proíbe as reuniões, né, religiosas de qualquer entidade, né, religiosa. Não podemos mais fazer aglomerações de pessoas. Então, enquanto não for liberado isso, ele vai continuar mandando as águas magnetizadas e as pomadinhas de cada um. Então, aqueles que estiverem interessados, então depois entra no meu WhatsApp e deixa aí o seu desejo, tá certo? De que você precisa da água e da pomada e vai continuar o seu tratamento, tá certo? Agradeço a atenção de todos, o carinho de todos que estão aí conectados com a gente, e vamos aí agradecendo a Jesus por esse instante, pedindo a Ele que coloque nessa água bendita todos os remédios necessários para a prevenção dessas doenças e vírus que está correndo no mundo, e que se tivermos alguma doença que ainda não se manifestou, que ela possa ser curada em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão necessitados de amparo, de proteção, de cura, que liguem seus pensamentos agora em Jesus. Lembra de nosso Mestre amado, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele proporcionou para nós e que ainda continua proporcionando. Creia, né? Creia que Ele está aqui com a gente. Ele disse assim: conforme creres, assim serás. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é a nossa fé que conduz a cura, a nossa fé, a nossa confiança em Jesus é que nos traz o milagre da cura, do equilíbrio, da regeneração, da restauração da nossa saúde, da nossa vida, até da nossa moral. Ele nos auxilia nisso. Então vamos pedir para Ele agora, confiantes, que já fomos atendidos, né? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por esses momentos maravilhosos que estamos passando na presença dEle. Agradeço, Jesus, a oportunidade de falar do Teu Evangelho, do Seu amor. Agradeço a oportunidade de estar falando do Seu Evangelho para todos os irmãos que estão aí conectados e ligados agora, ouvindo essa mensagem. Que ela possa chegar aos corações de todos aqueles que necessitam. Que possa chegar até os asilos, que possam chegar aos presídios, que possa chegar, Jesus, nos orfanatos, que possa chegar nos hospitais, onde os médicos, os enfermeiros, os faxineiros, as merendeiras estão trabalhando incessantemente no combate a esse vírus, estão lá também em quarentena, trabalhando desesperadamente para socorrer o nosso povo. Visita os seus filhos, Jesus, nesse instante, dá-lhes da tua misericórdia, do seu amor, livra eles do mal, cura, Senhor, se tiver com algum problema de algum contágio. Te peço pelos caminhoneiros que continuam o seu trabalho, independente da quarentena, transportando alimentos para o nosso Brasil, transportando gêneros de necessidades básicas. Te peço pela vida de todos eles, Jesus, das suas famílias. Te peço também pelos lavouristas, pelos que estão nas roças, trabalhando, plantando, colhendo, cuidando, Jesus, aqueles que estão nas fábricas. Te peço também por aqueles que estão desempregados, que foram demitidos de seus trabalhos em consequência, Jesus, dessa quarentena. Eu te peço por todas as pessoas que ficam, Senhor, perambulando pelas ruas, não acreditando no vírus e no contágio, estão levando a doença para os seus lares, para a sua família. Que eles possam, Senhor, ter responsabilidade, que eles possam enxergar, Senhor, a importância do recolhimento. Pai querido e bondoso, eu te peço por todas as crianças, que embora, Senhor, sejam imunes, mas que elas sejam protegidas e que elas não venham, Senhor, a ser o vetor de transporte desse vírus, Senhor, para suas famílias. Cubra tuas crianças, Jesus, com seu manto de amor e de luz.
livra-os de todo mal. E a nós, visita os nossos lares. Ampara, Jesus, os espíritos equivocados, viciados e sofredores que estão em nossos lares, nas nossas famílias, causando dores, doenças, aflições, loucuras, descontroles mentais. Ampare esses irmãos, socorra esses espíritos, dá-lhes a lucidez para compreender a grandiosidade do seu amor. E as nossas famílias, abraça, Senhor, traga junto ao teu coração nossos filhos, nossos netos, nossos pais, irmãos, genros e noras, cunhados, cunhadas, sogros e sogras, amigos queridos, conhecidos, colegas de trabalho, patrões. Que a tua misericórdia seja sobre todos nós. Que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima seja sobre a nossa cidade, livrando-nos de todos os males, de todas as tentações. Cobre-nos com seu manto, Mãezinha querida. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E eu te peço, Jesus, que o Senhor coloque a sua mão santa neste copo com água, nessas casas que agora estão, Senhor, esperando, Jesus, a sua bênção nesta água bendita. Coloque a sua mão, Senhor. Coloque nessa água o remédio necessário para todos os seus filhos que se encontram doentes, acamados. Coloca também, Senhor, o remédio necessário contra essas virulências que estão assolando, Senhor, o nosso país. Livra-nos do mal, Senhor. Nós te agradecemos pela providência divina e pelo amor incondicional por nós. E pelo que tudo que o Senhor tem nos feito, agradecemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa live vai ficando por aqui. Esse Evangelho bendito e abençoado está sendo encerrado agora. E que Jesus, nosso Mestre bendito e amoroso, esteja envolvendo cada um de nós nas emanações fluídicas de seu amor infinito. E eu convido vocês para amanhã, neste mesmo horário, a gente possa estar aqui de novo, fazendo o nosso Evangelho no lar, em prol da nossa nação, em prol dos nossos governantes, em prol da nossa cidade, do nosso estado, em prol do nosso Brasil. E que Jesus nos abençoe. E até amanhã, em nome de Deus.